muitas pessoas que sofrem com dores na região lombar são pessoas que têm uma dificuldade de se curvar perante as situações da vida. São pessoas que são muito rígidas com elas mesmas e com as pessoas na sua volta. São pessoas que cobram demais dos outros. São pessoas que cobram demais de si mesmas. E quando cobram demais dos outros, querem que os outros ajam da mesma forma que elas. Só que cada pessoa, cada ser, é um indivíduo diferente. E quando essas pessoas não se comportam da forma como ela quer, ela se frustra. E essas frustrações, que muitas vezes é até mesmo a nível inconsciente, geram dores no corpo. E aí o problema se agrava. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso corpo, ele se comunica com nós o tempo todo. Porém, nós não damos a devida atenção ao nosso organismo. Eu sempre digo que uma dor que você esteja sentindo no seu mindinho da mão é o seu corpo te dizendo: dá uma atenção para isso, porque tem alguma coisa errada acontecendo aqui. O nosso corpo se comunica com nós o tempo todo, mas a gente não dá bola para isso. A gente não dá bola para isso por conta do nosso estresse, da nossa ansiedade mental que as pessoas vivem na sociedade atual. As pessoas pensam 1000 coisas ao mesmo tempo. As pessoas se preocupam que tem que pagar o boleto no mês que vem, que o salário não vai dar para pagar todas as contas, que a família está doente, que um familiar está passando por alguma dificuldade, que, enfim, se preocupam demais com os outros e esquecem da vida delas. Quando isso acontece, nós geramos estados de estresse muito agressivo no organismo. E uma glândula do nosso organismo, que se chama adrenal, começa a secretar demais um hormônio que se chama cortisol, que é o hormônio do cortisol. E quando essa glândula ela secreta muito esse hormônio, nós geramos uma condição que chamamos de fadiga adrenal. E quando isso acontece, começamos a gerar um estresse crônico dentro de nós, dentro do nosso organismo. Ok, Matheus, eu entendi que muitas dores estão associadas às emoções, que as emoções são muito importantes para isso tudo. Mas o que isso vem a estar ligado com processos inflamatórios? Os nossos intestinos, eles são muito importantes dentro desse processo inflamatório. Os nossos intestinos, eles têm, na sua parede, na sua estrutura, existem células que estão juntinhas umas nas outras. Essas células estão grudadinhas assim. Então, essas células, elas são juntinhas umas nas outras. E quando nós, por vários motivos, por exemplo, você consome um monte de alimentos, de produtos alimentícios que geram esses processos inflamatórios. Matheus, quais são os alimentos que geram processos inflamatórios no corpo? Principalmente o açúcar branco, que é os doces em geral, por exemplo, refrigerante, enfim, todos os tipos de doces que contêm altas quantidades de açúcar vão aumentar o processo inflamatório no teu organismo. Principalmente aquilo que contém açúcar branco. Os farináceos também contribuem muito para desenvolver processos inflamatórios no teu corpo. O glúten também aumenta o processo inflamatório. Não apenas o glúten, mas sim, se vocês não sabem, a nossa farinha de trigo ela está contaminada. Basicamente, nós temos mais fragmentos de inseto na farinha de trigo do que nutrientes propriamente ditos. Para cada 100 gramas de farinha de trigo é permitido por lei que contenha 55 fragmentos de inseto. Esses insetos, juntamente com outras substâncias que são chamadas de micotoxinas, geram um processo de uma inflamação de baixo grau nos nossos intestinos. E aí que eu quero chegar com vocês. Então, todos esses alimentos que geram processos inflamatórios no teu corpo, além de a forma como que você leva a sua vida, como, por exemplo, pessoas sedentárias, pessoas que estão sempre estressadas, porque o estresse desencadeia processos inflamatórios no nosso corpo. Então, essas células dos intestinos, como eu estava explicando, que elas eram juntinhas
uma nas outras, elas são presas como se fosse por grampinhos que juntam elas, e isso impede que aquelas toxinas que estão dentro do seu sistema gastrointestinal saiam dali de dentro e caiam na corrente sanguínea. Por quê? Essas toxinas que você tem dentro do seu organismo, que o seu corpo não aproveitou, ela precisa ser eliminada através das fezes. Então, você consumiu um alimento, o seu organismo absorveu vitaminas, minerais, aminoácidos, etc., tudo o que ele precisava, e o restante ele precisa eliminar. E quando você não consegue fazer essa eliminação, quando você come muito esses tipos de alimentos e quando você está completamente estressado, tendo os seus centros de energia, que são os seus chakras, em desequilíbrio, essas células que eram juntinhas uma nas outras, elas abrem uma brecha, elas abrem uma pequena fenda, um espaçozinho, um pequeno espaço. E agora, essas toxinas que não foram eliminadas do seu organismo caem na corrente sanguínea. E quando elas caem na corrente sanguínea, você gera uma condição que, na verdade, você inflama de uma forma sistêmica todo o seu corpo. Essa inflamação que acontece nos intestinos, chamamos uma inflamação de baixo grau, que é causada por esses alimentos, como o glúten, farináceos, açúcar, o estresse e mais um monte de outros fatores que podem gerar essa condição. Então, a inflamação de baixo grau nos intestinos contribuiu para que se formasse uma inflamação sistêmica no seu corpo inteiro. E agora, essa inflamação sistêmica pode causar uma série de complicações, como, por exemplo, essa inflamação sistêmica pode causar doenças autoimunes, essa inflamação sistêmica pode causar, por exemplo, lúpus, vitiligo, psoríase, esclerose múltipla, pode contribuir para gerar doenças cardiovasculares, elevar a pressão arterial no seu organismo. Muitas pessoas que sofrem com hipertensão é por conta de um processo inflamatório. Só que, muitas vezes, você pode até achar isso um pouco loucura, mas quando você toma um remédio para baixar a tua pressão, isso é bom em parte. Só que você acha que apenas você está baixando a sua pressão, você está resolvendo o problema. Só que, na verdade, não. Porque a causa da pressão alta, da hipertensão, é o processo inflamatório. E aí você apenas está reduzindo a pressão, só que você não está tratando o processo inflamatório, que é a causa da pressão alta. E você apenas está tentando mascarar aquele sintoma, porque hipertensão arterial é um sintoma, não é uma doença, é apenas uma condição. E quando você trata apenas os sintomas, você apenas mascara o problema. Só que o problema ele continua. E esse problema, uma hora, vai gerar uma série de outras complicações. Essa mesma inflamação pode gerar um diabetes tipo 2 no seu organismo. Essa mesma inflamação pode gerar uma condição de Parkinson, pode gerar uma doença de Alzheimer na pessoa, porque não foi tratado aquele processo inflamatório. Então você apenas está tapando o sol com a peneira. Ainda, esses processos inflamatórios vindo dessa condição de uma inflamação de baixo grau nos intestinos pode desencadear até mesmo esteatose hepática, que é gordura no fígado, até mesmo gerar desequilíbrios hormonais. Então, as pessoas começam a terem dores no corpo, baixa vitalidade, cansaço, fadiga, não conseguem dormir bem à noite, têm dores de cabeça, começam a ter diabetes, começam a ter vários outros problemas, começam a esquecer várias coisas pequenas do seu dia a dia e acham que isso é normal por conta do estresse e vão deixando isso de lado. E aquele problema vai aumentando dentro do teu corpo. E aí as complicações vão aumentando cada vez mais.